Chamando vocês aqui, galera, para falar sobre cadência, uma das variáveis de treinamento que eu vejo que dá muita dificuldade de entendimento. Vamos lá então, vamos entender bem claro, bem sucinto o que é cadência. Durante qualquer movimento, vamos supor um supino reto ou no agachamento onde você está descendo, existem algumas fases, né? No supino, por exemplo, eu vou começar com a barra aqui, eu vou arrancar ela e eu vou começar a voltar ela aqui. Então tem a fase inicial, é onde eu estou parado. Tem a outra fase, onde eu estou levando o peso para frente. Tem a outra fase, onde eu cheguei no final. E tem a fase do retorno. Então, quando a gente divide essas fases, a gente preconiza velocidades para que cada fase tenha uma duração de tempo, né? Então, por exemplo, uma cadência 30-10. O que significa isso? O primeiro 3 significa que na fase excêntrica eu vou fazê-la em 3 segundos. O segundo, que é o número 0 do 30, né, significa que eu não vou parar no ponto de transição. O outro número 1 do 10 significa que é a velocidade com qual eu vou fazer a fase concêntrica. E o último número, que é o número 0, também significa que não vai ter parada no ponto de transição. Por que eu falei 2 vezes de ponto de transição? Imagina no supino, comecei aqui, tá parado, primeiro ponto de transição. A partir do momento que eu arranquei e venci a resistência do peso, é a fase concêntrica. Nessa fase concêntrica eu coloquei 1. Então aqui, ó, 1 segundo. Nessa hora que eu cheguei aqui agora, que é a fase de transição entre eu tô terminando a fase concêntrica e vou voltar para a fase excêntrica, é 0, porque não tem parada aqui. Então eu vou voltar em 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Ou seja, se eu paro aqui ou se eu paro aqui, eu tiro o torque do músculo. Então, por exemplo, eu tô aqui, o músculo está tensionado. Cheguei no final, parou, normalmente a pessoa relaxa. Então, por isso, eu vou inibir que a pessoa tenha pausa nesse exemplo. Tem momentos que eu faço a pausa da cadência como estratégia, que vocês vão ouvir falar isso, provavelmente vão ficar com dúvida, que é o famoso ponto 0. Mas isso já é em outro momento. Então tá, vamos focar na cadência aqui agora. 4 etapas, né? Ponto inicial, que eu não quero que tenha pausa da transição, 0. Ponto final, também não quero que tenha pausa, outro ponto 0. E o 3 e o 1, que são 2 extremos. Como que eu vou identificar o que é fase excêntrica e o que é fase concêntrica? Toda vez que eu venço a resistência do peso, então imagina num supino máquina, o peso está fazendo força para cá. Eu venci a resistência do peso e consegui empurrar. É a fase concêntrica. Toda vez que o peso vence a resistência do meu corpo, ele está vencendo, eu estou permitindo que ele vença, ele voltou em 3 segundos, que eu coloquei a cadência 30-10, fase excêntrica. Então ele está vencendo a resistência do meu peso. Por que ele está vencendo? O que significa vencer? Significa que o peso o torque do movimento está me empurrando minha mão para trás, no supino. Se eu solto ele, pá, venceu. Na concêntrica, eu tenho que vencer a resistência do peso, porque se eu parar de fazer força, ele me vence, lembra? Então, para vocês identificarem, é dessa forma. Quando eu coloco 30, 10, 3 da fase excêntrica, lembra da volta? 1, 2, 3. 1 da fase concêntrica, 1. E o 0 e o 0 significa que eu não paro aqui, ou seja, na hora que eu estiver voltando, eu não dou aquela parada aqui para pegar a gangorra da articulação. E na hora do final também não. Então, sempre se identificar isso, se mudar totalmente. Vamos supor que o seu professor te passe uma cadência diferente, de 30-30 ou 40-10. Ele pode brincar com esse número de forma com que ele consiga evidenciar mais na excêntrica ou mais na concêntrica, de acordo com a estratégia que convir, de acordo com o que ele achar que convém para o seu objetivo. Beleza? Então, cadência é isso aí.